Fala, tarde do meu Brasil, como vocês estão? O programa de hoje vai ser sobre cinema nacional, olha que bacana, hein? Eu trouxe o diretor e roteirista G. Filho e o consultor Leonardo Targino para falar sobre o suspense e Amanhã Você Vai Embora, um filme sensacional. Eles falaram tudo sobre os bastidores de filmar um longa-metragem, como é um set de filmagem, os desafios em falar sobre um tema tão sensível que é o transtorno mental e deixaram uma surpresa para você que está assistindo aí, hein? Veja até o final que você vai gostar. Todos têm uma história, nós queremos contar a sua. Pelo YouTube, Google Podcast e Spotify está no ar o nosso Um Tal Que É Show. Depois da vinheta, hein? Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa hoje com o G. Filho e Leonardo. Eles são parte, o G é o diretor e roteirista, o Leonardo é psicólogo do filme Amanhã Você Vai Embora, um filme de terror nacional, que eu já vou começar dando parabéns, porque quando eu comecei a assistir, eu falei, pô, tem que dar muito parabéns para alguém que se arrisca a fazer uma coisa dessa sozinha no Brasil, né? Mas eu não vou começar dando parabéns por isso, eu vou começar dando parabéns por você ter feito um filme de terror de dia, cara. Nossa! Isso é um... Vai lá, cara, não tem noite, não tem jumpscare, não tem noite pra me apoiar, não, eu vou me apoiar no roteiro. Achei isso fenomenal, sensacional, e queria saber se isso já surgiu desde o começo, desde a primeira vez que você começou a pensar no roteiro, você falou, não, vou fazer de dia, quero que seja um terror diferente do costume. Assim, eu não chamaria ele de terror, ele é mais pro suspense, né? Porque, mas sim. Tem umas pitadinhas, né? Sim. De terror. E, não, cara, foi assim, a gente escreveu o primeiro roteiro, já começou daí, porque a gente escreveu o primeiro roteiro, eu com o Wagner Campinas, que é o ator, né, que é principal do filme, nós escrevemos em conjunto. Sim. E surgiram as primeiras ideias quando a gente foi conversar, fazer as pesquisas, porque a gente não sabia onde ia gravar. Sim. Então, assim, tinha algumas cenas que eram noturnas, na verdade, né? Mas, assim, a produção é aquela coisa, né? Tem que ver o que tem pra hoje, não tem jeito. E aí a gente escreveu o roteiro, e aí quando a gente conseguiu chegar no lugar, porque a gente começou a receber muito não, cara. A gente levava, tinha um hospital abandonado em Campinas, que era fantástico o lugar. Até achei o dono do lugar, conversei, não quero, não era ninguém, né? Aí não quer. Aí o Cândido Ferreira, que é um antigo hospital psiquiátrico lá, nos abriu as portas. Ele tá ativado ainda ou tá desativado? Não, desativado. Hoje ele é só a parte de oficinas, a parte terapêutica, mas não de internato, né? Não tem mais a parte asilar. Mas tem muita coisa que tá preservada lá, então por isso que foi legal. E aí, quando a gente entrevistou algumas pessoas para ver a questão de como é que funcionava na época tal, a gente viu que o roteiro não tinha muito a ver. Não a história em si, mas o pano de fundo. É difícil mesmo. É difícil mesmo, porque eu lembro que eu comecei a escrever o meu primeiro o livro, Flor de Sangue, e a protagonista é uma psicopata. E eu mandei pro psicólogo, uma psicóloga amiga minha, dá uma olhada aí. Ela falou, cara, um psicopata, ele é uma doença fechada. É igual gripe. A pessoa tem febre, coriza. Tá. Então, o que você tá... Ela não é uma psicopata. Primeiro que ela titubeia, ela tem muita empatia, sabe? Aí ela falou, se você quiser fazer a personagem assim, dupla personalidade e tal, você vai por esse caminho. Psicopata você não pode chamar ela, porque é uma doença e qualquer cara que conheça... Então é uma coisa muito fechada. A pesquisa é muito fechada. Não, inclusive ele também, quando eu convidei ele para fazer a parte da consultoria psicológica do filme, o Leonardo ele trabalha na assistência, tratando casos até bem pesados, né? Então ele conhece bem essa questão de abusado, que o filme trata muito. Sim, isso. Trata assim. E ele falou pra mim, cara, ele não agiria assim. Então peraí, vamos mudar. E assim, até que então ele orientou muito nesse sentido, ele agiria dessa forma. Então o filme tem muito detalhe, muito simbolismo que a gente colocou justamente para atender, entre aspas, essa categoria de doença mental, de questão mental. Né? E aí, quando a gente começou a gravar lá, a gente tinha 8 dias para gravar. Nossa, então 8 dias. 8 fins de semana, 4 fins de semana. Então, algumas cenas noturnas a gente precisou trocar. O roteiro original, o cara tinha um quarto que era só dele. A moça falou, cara, não tem isso, né? Não, é tudo junto. Então a gente precisou mudar muita coisa pra fazer. Mas foi uma experiência, assim, cara. Porque assim, foi meu primeiro longa-metragem, primeiro filme, primeira vez que eu dirigi, primeiro que eu escrevi. Então eu já encarei foi uma tudo paulada. De primeira. Nossa Senhora. E difícil fazer isso tudo. Nossa, eu não consigo nem imaginar o trabalho que foi isso. Cara, você ficou quanto tempo no total? Foi da primeira linha escrita até o cinema, 15 meses. 15 meses. Quase mais de um ano. Caramba. E foi muito bacana porque toda a equipe de atores e produção
foi toda voluntária. Tudo voluntário. Ninguém recebeu nada. Os doentes mentais, os coadjuvantes na história, eles também foram muito bem. Foi muito bem. Porque eu sou chato. Eu fico prestando atenção. Fala, vamos ver esse cara aí, se ele vai manter o personagem. E aí você via que tinha aquele... Não é errado falar doente mental, né? É uma preocupação que eu tenho. Doente mental, tranquilo, né? Acho que a gente pode chamar, né? usar esse termo. Usar o termo. Eu tenho medo, às vezes, que sem Não, querer tá a gente fala uma coisa errada. E aí eu falei, vamos ver se esse cara sempre tem essa lia. E ele foi. Então, parabéns pros coadjuvantes também do filme. E ele orientou muito os caras. Orientou bem mesmo, porque eu prestava atenção e eu falava assim, esse cara aí tem um jeito tal, ele tem que seguir até o final. Foi muito bacana, porque assim, uma das cenas finais que tem aquele piquenique, né? Sim. Todos os outros atores ficaram todos os dias com a gente, todos os figurantes. Só naquele dia da visita, que a gente chamou uns 30 figurantes que vieram só para aquela cena. Que foram as famílias, né? Isso, as famílias, né? Então a gente pegou e tal. E uma senhora com um rapaz lá foi também. Ela foi uma pessoa que ajudou no filme, né? Tal. Ela, eu queria participar. Eu falei, então pode vir. Nesse dia fazia uma das visitas, né? E ela sentou lá e foi o último dia de gravação. Então, o elenco e o figurante estavam afiados, aquecidos, né? E quando começa a vir eles para o piquenique, uma senhora que está sentada, ela começou a olhar assim e tal. E depois do filme, no final, ele gravou, ela veio falar comigo. Ela falou, cara, ficou muito legal. Ficou. Porque assim, eu sou psicóloga. Eu falei, ai. Nossa, aí já deu aquela... o primeiro teste do E ela Léo, falou assim, pô, mas será que o cara trouxe doentes mentais mesmo pro filme? Ela achou que era... não, foi bem. Eu prestei atenção também. Foi bem mesmo. Foi bem mesmo. Foi bem mesmo. E aí, a parte de iluminação, você teve alguém te ajudando? Eu tinha porque a parte técnica também ficou muito boa. Iluminação, captação de áudio, que é difícil, a área aberta assim. Sim. A galera que vai... Quando que vai liberar o filme pra assistir? Então, a gente está participando de quase 50 festivais. Nossa Senhora! Então, assim, e alguns festivais têm uma das requerimentos é que não seja um filme público ainda. Então, a gente tem que primeiro passar... Vamos dizer, esse ano, até o final do ano eu tenho que manter ele um pouco ainda, né? Sim. Público aí. Mas, de repente, eu tô até pensando uma coisa aqui, se o pessoal seguir a gente lá, eu vou fazer um sorteio. Eu vou deixar todas as redes sociais, tá bom? Aqui. A gente faz um sorteio e manda o link do vídeo. Aí, legal. Aí, galera. Exclusivamente depois. Aí, aí, muito bom, hein? Muito legal. Galera, se inscreve aí, comenta aqui, ou vai no Instagram, segue o G nas redes sociais, Léo. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui. Vou colocar o link pra vocês, segue lá e faz uma pressão pra vocês assistirem, porque vale a pena, viu? Vale a pena. Agora, assim, o filme trata do 18 de maio, né? Tem uma mensagem sobre o dia da luta manicomial, né? Sim. E, inclusive, em Campinas, vai ser exibido no dia 18 de maio, no Museu da Imagem do Som, lá em Campinas. Legal. E ainda tem ingresso? Porque toda vez que eu vejo você colocando lá, eu vou ver os comentários, já acabou os ingressos. Não, essa é entrada franca. Essa é entrada franca. São 28 lugares, isso é bem pouco. É pouca gente, então... Então, mas assim, vai lá assistir que vai ser bem legal. Beleza. Eu queria dar aqui pra você, ó, um presente aí do filme. Aí sim. Aí a canequinha do filme. Aí, muito obrigado. A canequinha aqui, gente. Esse aqui também a gente no dia da estreia, como a pessoa ia chorar, a gente distribuiu um lencinho. Caramba, detalhes, né, cara? Puta, tão importante detalhe. Bacana, cara. A gente fez um trabalho em cima lá. A gente não imaginou que ia vender 3 sessões, cara. 3 sessões? 3 sessões lotadas. Caramba, cara. Uma, a de Premiere, que foi a primeira, foi 2 horários, às 7 e das 9 da noite, lotou as 2. E a gente ficou na dúvida de abrir a terceira. Quando abriu? Quando abriu, foi em tudo, cara. Assim, caramba, parabéns, viu? Muito legal. Nossa, se um livro já é difícil de achar público, imagina um filme nacional. Mas é muito bom mesmo, eu gostei mesmo. E eu gosto de assistir filmes nacionais. Tem um diretor que eu gosto bastante, que é o Rodrigo Aragão, que ele é de filme trash. Tá. E o cara é um gênio. Só que ele é brasileiro. Flávio Carnielli também? Conheço. Ele é amigo nosso também. Ele tem aí, ó. Muito bom, o Antônio. Então, tem muito filme bom nacional. Muito. O Rodrigo Aragão, por exemplo, ele é filme de terror trash. Então, filme de terror trash, você tem que ir... Tem que saber que você tá Tem que saber que você tá assistindo filme trash. Tem que saber que vai ter um frango caipira atacando as pessoas, né? E aí, então, assim... E o cara, assim, maquiagem, efeito prático, ele é um gênio, ele tira leite de pedra aqui no Brasil, esse cara. A nossa maquiadora também arrebentou. Tirou leite de pedra também. E aí eu fico pensando, caramba, imagina se dá uma estrutura mesmo, de verdade, quanta coisa do bom não vai sair. Se o nosso país investisse, porque a primeira coisa que eu fiz atenção também é que vocês foi tudo dinheiro de vocês, totalmente independente. Do bolso, assim, depois a gente teve patrocínios que cobriram, vamos dizer assim, os custos, mas
Os primeiros... Você cara, foi, eu você teve que provar que valia a pena o cara investir. Exatamente. E é difícil, Olha, tem que ter olha, coragem. nesse ponto também eu falo assim, que a gente foi muito abençoado por Eu vi isso, que teve cara, bastante porque assim, o patrocinador. pessoal apoiou bastante, vendi a ideia com um teaser só, o primeiro teaser que eu mostrei, aquele teaser que nós gravamos uma manhã. É aquele que o Jairo tá descendo com a malinha? Aquele esse lá, aí fazer o ficou bom teaser, mesmo. então esse aí tá liberado. Está liberado, já vou deixar o link. Mas, Sérgio, põe o teaser aí, rapidinho pro pessoal dar uma olhada. Odeio esse lugar. Ah, que pena. Eu ia gostar tanto. Amanhã o senhor vai embora pra casa. Eu vou embora amanhã. Eu vou embora amanhã. Acredite em mim. Acredite em mim. Eu vou embora amanhã. Amanhã você vai embora. Aí, vocês viram que maneiro? Ficou legal, né? Ficou legal, né? Então esse teaser foi o que deu a expectativa. O pessoal, caramba, né? Que legal, né? E a gente gravou numa manhã, lógico, gravou um monte de coisa, depois tiramos imagino a aquele dificuldade. pedacinho, né? Sim. Mas o pessoal gostou muito. E aí a gente começou a ter patrocínio, a gente conseguiu toda a alimentação da equipe, Caramba. foi quase 100 pessoas. Você me cara. fala depois do patrocínio que eu faço questão de pôr aqui, tá? Tem que pôr. O pessoal que patrocina filme independente nacional tem que aparecer. Cara, então esses caras levaram café da manhã, almoço pra nós. Pô, até assustei, porque quando a gente estava começando no caminho, a gente começou por uma coisa tão pequena. Sim. A gente achou que ia ser um curta pro YouTube. Começou assim. Sim. E começou a coisa maior, entrando, foi entrando. Ele mesmo falou, cara, onde você tá indo? Olha isso, né? E daqui a pouco estamos em cinema, ficamos em segundo lugar no festival na Inglaterra já. Caramba. Fomos selecionados e depois ficamos em segundo lugar. Parabéns. Na votação popular, nós ficamos em primeiro, empatado com o filme que ganhou. E aí? E o outro, o júri técnico escolheu outro. Mas, cara, meu primeiro. Oxe, filme, tá bom demais que isso, reconhecimento internacional. Tem mais 50 pra vir aí. Vai vir mais coisa aí, tenho certeza que a gente vai. ainda vai postar muito lá no canal do Talker Show, os prêmios de filme aí. E onde você achou o Wagner Campinas? Era seu O amigo? Wagner, a gente começou faz uns 3 anos, ele morava, cara, tipo, no meu bairro, e eu não conhecia ele. Caramba. Aí um dia eu vi aparecendo no Facebook, acho que o algoritmo vai levando você pra isso, né? Uhum. E vai pra um ator, então, que legal, eu chamei ele. Pô, Você viu no algoritmo? É. Caramba, que história, né? Aí ele Caramba. falou, bora aqui no Parque Industrial, eu moro no parque. Né? Pô, então vem aqui em casa, começamos a conversar. Nossa, foi assim, que bacana, hein? E Parece que é destino mesmo, não, né? você não sabe. Aí Caramba. depois começou. Ele é palhaço, ele é animador de festa, ele faz um monte de coisa. O Wagner ele tem um monte de filmes, já mais de 20 filmes, né? Eu vi. E começamos a gravar vídeo de humor, porque eu vim do humor, do canal Humor.g. E começamos a gravar vídeo de humor e estourou no TikTok, né? Tem vídeo que tem 10 milhões de Nossa, caramba, parabéns, hein? lá Parabéns. TikTok, Eu tô no TikTok do Talker Show, deu 100 mil um vídeo, agora fiquei felizão. Depois você acessa. Não, vou botar tem todos os links vários aqui. lá, tem bastante vídeo em curto do TikTok lá. E tudo gravado no estúdio em casa.
E começamos indo. Aí um dia ele pegou e mostrou pra mim um curta que ele fez, de terror mesmo. De terror. Né? Que ele faz muito filme de terror. Com o Flávio Carnelli faz muito filme e tal. Ele mostrou um filme de terror. Eu olhei e falei, Wagner, mas isso aí vende? Eu falei assim, não vende, tem um nicho. Tem um nicho bom. Eu falei, então o que a gente tá esperando? Eu falei, vamos fazer um. Você fazer vai? um. Vambora. Aí começou Nossa, a meu escrever. sonho é cair um ator nas minhas costas, porque eu tenho umas coisas escritas também curtas pra YouTube. É. E... Pô, mas passa pra nós, cara. Tipo, Vou vamos passar fazer pra uma parceria de vocês. fazer. Nossa, quem dera, ia ser legal pra Porque caramba. uma das novidades que eu ia falar pra você que eu ia revelar aqui, vai ter o 2. Ah, o final deixa aberto. vai ter o 2. Eu imaginei, acabou lá, falei, esse final não é à toa. Já estamos Final não é à toa. na produção do roteiro já. Ver se o segundo semestre a gente já começa a Caramba, produzir, parabéns. cara. A prova que foi sucesso. Essa é a maior prova que foi E a sucesso. segunda novidade que eu tô revelando em primeira mão aqui pra vocês. Caramba, o Talk sim, Show hoje tá cheio de revelações. o filme vai sair em graphic novel. Sério? Caramba, parabéns, hein? Já está Parabéns. quase- Eu tenho uma de zumbi. É, Caramba, muito bom, muito Então bom. vai ter Esse a- tipo de gráfico novel que os críticos brasileiros gostam, tá? É? Que mexe Boa. com psicólogo, com psicológico, que é uma coisa mais com um plano de fundo, né? eu vou te mandar umas páginas pra você ver depois. Passa, É, eu quero ver, com é, certeza. também- Eu tenho uma de zumbi, mas eu sou fã de zumbi. É meio zumbizão mesmo. O cara fugindo, deitado no pescoço. Eu acho legal, zumbi. Então você Mas, falou que você gostou da Sônia? cara, achei fantástica ela, cara. Ah. Se eu encontrasse ela na rua, eu ia falar, ó, É? assim, tentando não dar spoiler, que é importante, mas ela, no começo, ela, assim, tem um ar de que tem alguma coisa ali. É, né? Se ela conseguiu. Ela Ela conseguiu. Porque eu sabia, falei, não, vai aparecer. Não, Tem alguma coisa. a Ana Cátia Guerra, né, que é a atriz que faz a Sônia, a gente fez um teste de elenco, né, pra abrir o teste de elenco. Que a gente conhecia, que era do nosso meio, era o Wagner, claro, o Dr. Amaral Sim. e só, que eu conhecia pessoalmente. O resto foi tudo selecionado. Selecionado, Foi mais de caramba. 50 atores fazer o teste. Nossa. Essa outra credibilidade que a gente ficou feliz. Foi que ela te lançou e apareceu gente pra fazer, né? Mas quando a ideia é boa, a galera se liga. É. A E galera aí o que percebe. acontece? Quando veio, eu tinha uma ideia de uma atriz que eu até convidei, né, pra fazer e tal, ela acabou não indo e tal. Mas assim, eu tinha uma ideia de uma atriz, quando você escreve, você já meio visualiza, né, quem vai ser esse ator, né? Beleza, e começou a fazer o teste lá, essa aqui foi legal, foi boa e tal. Quando entrou a Kátia, e a cena que ela fez foi Megera, justamente né? o cara que ela falou assim, você não vai a lugar nenhum. Nossa, O vejerão. cara falou, eu muito fiz bom. assim, falei, cara, achei a Sônia. Mas assim, na hora, eu falei, cara, sabe quando é a mesma pessoa que você, e o doutor Maurício também. Também. Foi o mesmo Ele cara. tem uma cara de doutor também, né? Tem que fazer. Não, tem uma história muito engraçada disso aí, porque assim, o Hospital Cândido Ferreira, que era o antigo hospital psiquiátrico, não é mais hoje, ele tá, a parte histórica ficou preservada, mas hoje ele trabalha com oficinas de ladrilho, oficina de horta orgânica, artesanato de papel, muita coisa bacana lá. Mas não é mais um hospital psiquiátrico, hoje é toda a parte de atendimento diretamente ao usuário, é nos CAPs que tem lá, não é nada ali. Certo. O CAPS depois direciona ele para trabalhar lá, caso ele queira. Então o cara vai passar uns dias lá, não fica direto. Não, ele vem embora todo Ele dia. vai embora. Então ele só vai lá para fazer o trabalho na oficina e vai embora. É uma parte do tratamento, né? Isso Isso é não tem a permanência mais. Não tem mais a permanência. Mas o aspecto do trabalho da oficina também é terapêutico, né? Isso, faz parte do processo. Então é importante esse tipo de tratamento, porque Então, não adianta você tratar, que tem muitos casos críticos, né? Aquele caso do genocídio, esqueci o nome da clínica em Minas, que dizem que morreu 50, 60 mil pessoas. Aí você vai ver aquelas fotos lá, você fala, caralho, meu Deus do céu, o que fizeram com essas pessoas? tanto é que o modo, né, de tratamento asilar é totalmente banido, né, pela própria reforma psiquiátrica. Ah, é banido? Cara, Ainda não sabia. existem por aí, então, mas sempre que o pessoal descobre, eles vão lá para fechar. porque Ah, não pode ter mais isso? não pode Caramba, mais. não sabia. Há quanto tempo que não pode ter isso? Desde 2001 que foi feita a lei antimanicomial, né? Caramba, Mas a não sabia. reforma em si começou em 84, né? Foi do dia 18 de maio, por isso que é o dia da... Ah, você não se esquece. Que- Meu avô trabalhava no manicômio. É mesmo? E ele contava umas histórias malucas, assim, que você ficava, caramba, como que o cérebro humano é uma coisa complexa, né, Léo? Porque pra entrar Não, nessa bagunça do cérebro humano, É cara... verdade. Não, e olha que história, nós estamos gravando no último dia, né? Então tem uma cena que tá o Dr. Maurício ali, e eu tô lá fazendo com eles, ensaiando, gravando, tal. E foi no dia que teve aquele piquenique também, gravando o piquenique. E veio muito figurante que eu não conhecia naquele piquenique. E nós gravamos, foi uma hora e meia, 2 horas de gravação do piquenique, e acabou dispensando o pessoal. E eu tô gravando umas outras cenas que faltavam, com o Dr. Maurício, que é o Dimas Restivo, muito bom ator também. E nisso chegou um casal.
ali perto no Cândido de la Ferreira. Eu falei, ó, o figurante atrasado, né? Já foi a cena, né? Ele ficou olhando de longe, aí eu fui explicando pra ele como é que ia ser a cena, tarará, gravamos e fechou, acabou, beleza. Nisso o casal chegou perto de mim. Aí o casal veio só, a mulher ficou pra trás e o casal. E ele virou pro Dimas, que é o ator, e falou, eu preciso falar com o senhor. Aí ele falou, eu falei, não, você quer falar comigo? Eu falei, é sobre a gravação, né? Ele falou, não, eu queria saber como é que interna alguém aqui. Nossa. Assim. Pô, não tem problema maior, né? Mas então foi, bom, você já convenceu com o médico. Já convenceu com o médico, já tá bom. Eu falei, não, moço, aqui não é mais. Expliquei pra ele assim, mas olha só, assim, há um estigma muito grande ainda em cima do hospital psiquiátrico lá, do Cândido Ferreira, em cima disso. Até a abertura que eles fizeram pra nós de gravar o filme, também pra quebrar isso. Sim, importante. Que hoje lá ele tem uma loja de artesanato lá, que é a coisa mais linda. Então o pessoal vem lá, pode ir lá passar o dia pra almoçar, tem um restaurante fantástico lá dentro. Caramba, que legal, Então, importante o Cândido isso. Ferreira lá em Souzas, em Campinas, vai Também vou visitar, que é um deixar negócio ele muito aqui. legal. E aí, pô, legal. E como você achou ele? Hã? Pesquisando mesmo. Foi pesquisando, e aí o que acontece? Quando eu chego lá, foi auge da pandemia, né? Não tinha máscara, Tem mas tudo gravando isso ainda, da hein? pandemia. Tem tudo isso ainda. Na gravação já o pessoal estava vacinado, já foi mais fácil. Mas assim, antes eu precisava adiar muito a gravação porque não tinha condições. E eu fui lá, eu perguntei pro cara que a gente queria fazer isso, fizemos também uma contrapartida, eu vou gravar para eles um vídeo institucional, um agradecimento e tal. E quando eu tô conversando com o cara que é do marketing, lá, o Carlos, né? Gravando, conversando com ele, tal. Depois ele conversou uma meia hora com ele, daqui a pouco ele falou assim, cara, sabia que eu te conhecia. Ali. Eu falei, claro, do canal do Humor, né? Do canal Humor do Ponto G. Ele falou, não, a gente estudou junto. Nossa, caramba, Sério, eu falei, aí quanta tirou a máscara, coincidência. aí eu conheci, pô, o cara estudou comigo, cara. Olha só, Caramba. aí a porta abriu assim. Aí ficou mais tranquilo, né? Por isso que é Caramba, caralho. que legal. Cara, Caramba, a gente tá cheio de coincidência esse filme. Muito coisinha, cara. Muito legal. Caramba. E aí quando chegou lá, o cara, cara, posso mexer? Faz o que você quiser, só põe no lugar de volta. Então tá bom. Tranquilo. E o bacana foi isso. Muito lá da locação foi reformada e tal. Mas aqueles quartos que o Jário fica preso, aquela enfermaria, Sim. elas estavam conservadas. Não estão mais, reformaram agora depois do filme. Putz, Foi a pegou no última último gravada, minuto. último Nossa. também. Caramba. Então, assim, a gente pegou... Cara, era arrepiante você entrar lá. Não. Sei que da parte de terror... Sim. O cara falou, ó, esse quarto aqui era o quarto forte. É o quarto onde ficavam... O nome você... caramba, que legal. Que legal, né? Não é... Tô dizendo por causa Não façam isso em casa. não façam isso em casa. Tô falando com... Mas assim, é uma situação que chamava... Tanto é que não tinha no roteirista. Quando eu fiquei sabendo na entrevista, eu falei, não, o quarto forte era quando o cara tinha uma crise, né? Que não tinha como controlar. Ele vai colocar um quarto. O quarto tem as paredes, os cantos arredondados, assim, é um negócio... cara, nossa. As janelas, o parapeito não é assim pro cara não subir. Tem tudo, é uma preparada, é uma cela, bem dizer. É uma cela. Né? E aquela cela tá preservada desde que era. Então você entra lá dentro, cara, tem arranhado na parede. Uhum. Então, assim, então a hora que você entra lá dentro, cara, né, é assustador. Você Porque a pessoa que tá lá, ela tá em duas prisões. A prisão física e a prisão mental. Exatamente. A pessoa tá lutando contra... Então, assim, e isso foi um dos motivos do filme virar um longa. Uhum. Porque quando a gente foi fazendo sua pesquisa, eu falei, cara, esse filme não pode ser tratado assim de forma tão trivial e tem que ter uma mensagem final, que você viu a mensagem. A mensagem final tem que ter, porque assim... Na cena que o Wagner ainda depois fala, aí você vê que o cara é bom ator, porque é duas pessoas diferentes. Cara, não vou contar, porque isso é muito spoiler, mas são duas pessoas diferentes. Eu fiquei muito feliz, porque o Wagner tem quase 50 anos, 40 e poucos anos de carreira. Eu conheci ele há 3 anos atrás. Aí você vai ver, esse também tá aberto no nosso canal no YouTube lá, o Making Off lá, né? Eu também. E ele fala, cara, ele falou assim, o Jairo é o personagem da minha vida, da minha carreira. Eu falei, uau, né? Aí até ele postou um dia também, ele falou assim, olha, um post geral, assim, colocou assim, eu comecei em 70 e pouco lá fazendo filme e tal, eu queria agradecer meus 2 diretores, Fulano e G Filho. Caramba. Eu falei, caramba. E o coração nessa hora? Nossa senhora. Ficou felizão, né? Feliz, cara. Então, caramba. E o Wagner, o Leonardo é testemunha de quanto ele se entregou. Não, se entregou completamente. Então, que isso? Teria que falar, teria que falar. Não, e o bacana do Wagner, você vai conhecer o Wagner, vamos vir lançar o filme 2 aqui, né? Com certeza, traz ele aqui, pô, vai ser um prazerzaço, porque eu fiquei fã dele. Na verdade, eu gostei muito de outras atuações, eu tô falando mais dele porque ele acabou aparecendo mais. Principal, né? Mas, cara... doido, varrido. Na hora que falava, vamos começar a gravar. Aliás, antes de começar a gravar, ele já estava no personagem. Ele estava no personagem. Enquanto não falava corta, ele não saía do personagem.
Porque às vezes você vai, pera, vou mudar a câmera do lugar, mas ele não sai, entendeu? Ele ficou impressionado, né, com a forma que ele... Porque assim, ele... Pelo menos essa habilidade do ator... Tinha muitas cenas que me incomodavam bastante. Nossa, nesse nível. Sim. Você incomodar um psicólogo, Inclusive cara. de repetições, assim, de tipo assim, eu acho ele que pra falou. mim já deu. E Nossa. das cenas que acontecem em situações ali com o Wagner, e depois ele levanta e sai tranquilamente. Não, Como se nada tivesse... Tem umas cenas pesadas mesmo. Não, ele fala, ele Tem tava umas aquele... cenas Corta, vamos tomar um café, gente, tô aguentando. Nossa, Assim, é nesse sabe? nível? Nesse nível. Ai, Era caramba. muito estranho. Ele vira a chave assim, ó, ator e personagem muito rápido. Caramba. Não, se o psicólogo ficou impressionado, ele arrebentou. Não, ele tem que chegou falar. e falou, não tá bom já. Eu acho que já deu. Não, porque tem uma carga emocional, ainda mais pra quem trabalha Olha com só, isso, como né? a gente sabia que o filme é todo tenso. Né? Todo tenso, Ele 100%. não tem aquele terror, mas ele é tenso o filme. Tenso, sim. Então o que acontecia? A própria equipe, cada vez que gravava alguma cena pesada, a gente meio que corta, a gente já começava a brincar, Sim. vamos tomar um café, pra justamente quebrar o gelo. Mas a cena que você viu lá, quase do final, dele com a Sônia, naquela maca, Sim. foi uma das cenas mais pesadas. Porra, difícil. E aí, inclusive, Até porque a gente sabe que existia o mesmo. Leonardo isso. falou assim, eu quero estar lá. Foi uma das cenas que ele acompanhou, ele tá dentro da sala, junto com a gente lá. Porque ele falou assim, ele falou, os atores vão cair um pouco aqui nessa... E batata. Batata. Acabou a cena. Foi a primeira cena, a única cena que não teve brincadeiras depois. Acabou. Acabou, ele pegou os atores, vão conversar. Ah, você fez todo esse Fez trabalho isso psicológico por assim. trás. Puta, que legal, Além cara. de Que preparar, preocupação importante que você além de teve. preparar o ator como pra parte da arte, ele preparou psicologicamente os atores. Cara, que preocupação importante, cara. Isso mostra como vocês deram atenção pro tema. Como o tema é uma coisa que não foi jogada. Exatamente. Porque, cara, tem cena com a Sônia e com o Jair ali que você fala, cara, desesperador. E ela fez uma megera assim, mesmo, cara. Foi. Ela não fez um Darth Vader, sabe? Que é aquele personagem, é o vilãozão. Não. Ela tinha aquele... Ela ia crescendo, você ia ver que ela tava num ambiente... Cara, por que ela tá num ambiente que ela não gosta? Tem alguma coisa. O que tá acontecendo? Entendeu? E dá pra perceber. Ela foi jogando isso, cara. Achei muito bom. Muito legal mesmo. Ele pode falar melhor que isso, assim, porque, assim, independente do roteiro ser uma coisa de ficção, muitos atores e figurantes trouxeram parte da sua história por personagem, né? Então é isso que ele percebeu, né? Isso foi algo que eu coloquei pro G quando ele colocou pra mim a proposta, porque foi até tipo, que nem ele falou, começou com uma ideia, e daí foi escalando, daí ele me fez algumas perguntas, a gente conversou, tal, devolvi pra ele, daí ele colocou pra mim a possibilidade de eu estar consultor, né? como consultor, atuar como consultor, e daí tipo, foi uma preocupação de, eles vão mexer em coisas assim. Como que vai ficar esses atores depois? Porque sempre foi uma questão pra mim complicada. Cara, que preocupação maravilhosa, velho, de verdade. Esse é o tipo de preocupação que nem passou na minha cabeça. Quando você falou, eu falei, nossa, é claro, cara. A gente, lógico, não vai ficar falando nomes de quem foi, porque é uma coisa muito particular de cada ator. particular, Mas sim. teve atores que saía chorando, Não aguentar. entendeu? Bom, eu chorei gravando a cena. Muitas cenas que eu tava ali, que eu tava com a câmera assim gravando, que ficou eu e o Lalo, que é o cameraman e o diretor de fotografia. Muitas cenas que não tinha música, não tinha clima, nada. E eu tava chorando atrás da câmera. Eu quero perguntar das músicas também, deixa eu esquecer. Cara, então, eu tava chorando. Em várias cenas eu tava chorando atrás da câmera. E o ator entregando, assim, cara. Então, foi uma coisa assim, cara... E aí, Fecha o mundo, né? Eu imagino que a gravação fechou o mundo ali, que deve ser uma coisa... E sabe o que é sai da estranho? Assim, eu realidade. voltei várias vezes depois no Canto Ferreira, porque eu tô gravando um vídeo institucional pra eles. A gente fez uma exibição lá também, um vídeo debate lá no próprio Cândido Ferreira, foi muito bacana. Legal, cara. E você volta lá depois de gravar, é estranho. Eu falo, caramba, eu tô aqui... Você sente, primeiro que parece que é minha casa, porque a gente ficou tão bem, né? Mas eu olhava e falei, cara, a gente gravou aquela cena aqui, aquela cena foi ali, cara, foi muito jóia. Então, Muito assim, legal, putz, não tem o que falar. E a trilha sonora, cara? Então, eu ia falar, a trilha sonora, cara, fantástica, muito boa mesmo. Sigam Muito depois boa no YouTube a Fenris Car, que é a câmera que fez a música principal. Não esquece de dar os links que eu vou pôr Vou tudo passar aqui. aqui, Vou pôr um trechinho do... Pode? Será que eles Olha, liberam? Fenris Car, põe aí. Fez carne. Vocês viram? Cara, Essa muito, música, muito E boa. olha mesmo. como é que foi, como é que eu conhecia a banda. Eu com vontade de perguntar pra você, mas eu falei, não vou perguntar, Não, porque vai pergunta quebrar a aqui. entrevista, não vou falar nada, vou ficar Eu quieto. tava procurando locação, eu não tinha ainda achado locação. E tinha um grupo no Facebook lá de coisas antigas de Campinas, de arquitetura antiga. Foi bom perguntar aqui se alguém conhece algum lugar e tal.
E a moça, que é a Daisy, que é que é a vocalista do grupo, tava nesse grupo também. Eu perguntei, alguém conhece algum lugar pra gravar? Que tem essa... Eu coloquei umas fotos, né, mais ou menos assim. Ela falou assim, eu gravei meu clipe num colégio, assim, assado. O que você acha? Mas quanta coincidência, cara. Aí É pra pegou, fazer funcionar o filme, impressionante. Mas onde é o lugar, né? Ela passou o clipe pra me enviar, vai ver o local. Sim. Eu falei, legal o local, mas essa música aqui? Falei, É boa pra caramba, muito boa mesmo. cara, eu Parabéns pra comecei a eles. ler a letra da música, eu falei, cara, é a história do filme. Não, cabe totalmente. Parece que ele escreveu pro filme. Eu ia te perguntar se era Não, autoral. não. Nenhuma música é. Não, é autoral, mas não para do o filme, né? Nenhuma não foi pro... Caramba, eu fiquei Essa com foi a primeira. Essa é a primeira coisa que eu ia perguntar no WhatsApp. Falei, mas se eu perguntar isso, ele Pô, já a vai se música ligar fala que de eu gostei. cura. Não, Eu falei, é. cara, velho, essa música... Perfeito, Falei, eu chamei ela, perfeito. vai vendo particular um minutinho aqui. Falei, você quer participar do filme? Nossa, na hora, adorou. Falei, então é nóis. Ela fez uma escolha boa, porque casou muito bem com o Cara, filme. aí Eu pensei a- que você tinha escrito. Eu falei, será que o Diego Não, escreveu essas não, músicas? não. Aí a música, no filme, tem 3 versões. Ela tem a versão normal dela, que é uma versão instrumental, Sim. e uma versão de piano, que foi gravada pelo Flávio Negri. Puta de um cara Excelente também. Então, assim, ficou maravilhosa. Aí veio a música do Renato Novaes, que é aquela Ela, que é a música tema da Sônia, Sim. que também apareceu na linha do Wagner. Não, todas- Sabe? E o Wagner falou, todas- cara, olha essa música. O Wagner, você não sabe, o cara é extremamente tímido. Tá, o autor? É extremamente Isso é engraçado, tímido. né, cara? Ele falou, Isso é Geraldo, olha engraçado, essa cara. música. Não cabe pra Sônia? Eu falei, cara, cabe, mas precisamos pedir pro cara. Como é que eu não vou pedir pro cara? Eu falei, deixa comigo. Aí chamei Aqui o arrumou Renato até uma Novaes coisa. no privado, ele falou, cara, pediu deixa eu analisar um pouquinho, ele pediu assim, eu liguei pra ele na sexta-feira, segunda eu dou uma resposta, falei, no domingo ele mandou, tô dentro. Caramba, Assim, deve quando ter ficado eu só mandei- matutando ali. Eu mandei o projeto do filme pra ele, não tinha nada do filme, né? Só o projeto. Ele falou, não, vamos lá. Aí no meio do filme, já tava gravado, aí tinha uma cena, aquela cena que ele tá com a mala no chão. Precisava de uma música aqui, só que uma música mais triste, né? Aí eu, Renato, você não tem uma música nesse clima, assim? Ele falou, tem uma música inédita. Eu falei, essa que eu quero. Caramba! Aí ele não tinha lançado a música ainda. E ele foi lançado liberou pro filme. exibiu no filme. Aí ele mandou um DVD depois pra mim com as músicas que tá no filme, né? E o lançamento dessa música foi feito, lançou no filme. E Caramba, lançou quanta depois. história. Olha o tamanho, olha o que não é fazer um filme, cara. E aí a outra música também do Marquinhos Jesus, que é aquela cola no rock, que é Sim. que ele tava preso, né? Uhum. Que ele falou assim, ele é amigo do amigo meu, gente fina que tá no filme também, que é o Diego, que fez um das seguranças, né? Ah, sim. E ele falou, ele é músico, o Diego, né? E ele falou, eu tenho esse cara aqui que tem umas músicas que se interessa. Aí quando ele mandou aquela, eu falei, pô, já tá aqui, minha. Eu falei, não pode Essa, né? esquecer. Então, assim, a trilha sonora foi, assim... Cara, o que eu tô percebendo é que o filme, a galera toda entrou como se fosse Cara, dele mesmo, o filme. Foi. Isso Todo mundo foi dando dica, cara, isso é legal. Eu tenho cara. medo de no próximo não ter essa alegria de ter essa união que o Wagner Porque é raro impressionante, isso. cara. Acho Raro que isso. isso é uma coisa importante desse espaço de gravação, porque não era um espaço tenso, não tinha, pelo menos, essa questão de conflitos entre atores, isso não tinha. Ah, Era foi um muito, ambiente muito legal, que tranquilo, maneiro, cara. muito acolhedor entre todos. Isso A foi muito legal. tensão era na cena só. Era só na cena, né? Porque no geral, assim, Fantástico. os almoços que a gente fazia, as pausas, era uma alegria. O pessoal fizeram bolo com o nome do filme, sabe? Sim, que Nossa, legal, foi cara. muito bacana. Depois tem umas fotos. Depois Vamos pôr nas passa umas fotos aí, fotos e porque vai quando a gente passando conversa isso vai passando. Então, assim, foi uma gravação muito legal. E a gente depois gravou... a cena final foi gravada primeiro. Ah, primeiro? Foi a primeira cena, ela foi gravada num casarão que é perto da minha casa. E também foi outra história, assim, de achar... Olha, eu falava assim, ele é vizinho da minha casa. Eu vejo da minha janela, eu vejo esse casarão, um casarão antigo lá. Sim. E a gente gravou, eu com o Wagner já tinha feito uma websérie pra criança, e a gente gravou na frente desse casarão. Porque a gente não conhecia o cara, a gente não podia entrar. Sim. Então a gente gravou na frente. E depois eu tava na rua lá gravando, passou um senhor e falou assim, o cara não gosta que quer gravar na casa dele. Eu falei, eu tô da rua. Ele pô, não tá público na casa dele então, porque na rua não tem essa, como né? vai fazer, né? Até entrar eu concordo, mas Sim. assim, né? Não, porque ele é chato, tá, beleza, tá bom. E aí uma amiga nossa conhecia ele. E ele falou, é o Rodrigo. Fomos lá, porque o cara, a gente... Um amor. Não, entra aí, vamos gravar e tal. Aí quando a gente falou, a gente quer gravar o filme aqui dentro. E também tava nessa mesma pegada do filme ser um filminho qualquer, um curtinha. Eu falei, vem aí e tal. Só que aí ele tá reformando a casa é uma casa histórica. Então ele é artista plástico, então ele tá reformando. Ele falou, só que eu não quero que ela aqui, não pode aqui não. Ele respeita, isso aqui pode Direito quebrar, tá tudo. bom, né? Tantas horas só, não pode ter... Puta, ele deu 4 horas pra gente gravar. Cara, mas é muito pouco. Não, mas é isso aí, 4 horas. Tá bom. Então vamos lá, gente. 4 horas, vamos embora.
Quando a gente começou a trazer aquele câmera... Quando ele viu que a coisa quando ele era viu séria. Aí quando ele até espantou, posso tirar foto? Tira, claro, né? pode. Tirou foto e tal. Aí, eu olhando no relógio, né, cara, e gravando a cena, e faltava uma cena só. E era tipo 11h30 e ele queria que acabasse meio-dia. Falei, a gente tem meia hora pra gravar a cena. Falei, cara, não vai dar. O cara que tava gravando com a gente, não vai dar, cara. Eu vou conversar com ele. Falei, cara, ó, você deu pra gente até meio-dia, mas a gente tem mais uma cena. Porque eu falei, cara, grava aí. Grava aí. Aí ele sentiu, falou, não, fica à Não, vontade. fica aí, Quando ele percebeu que era uma coisa séria, né? Cara, e é um cara que deu um apoio pra nós, assim, fantástico. É o Rodrigo Andriotti, um abraço pra Rodrigo. Nossa, Rodrigo. E aí, olha só, aí eu tô lá, na casa dele, gravando. A namorada dele, que é a Fernanda Posa, brilhou os olhos dela, assim, quando ela tava vendo o filme, que legal e tal. Falei, que legal, né? Ela é do teatro também. Ela falou, posso ajudar a arrumar aqui? Pode, né? Cara, a mulher arrumou o cenário de uma forma. Perfeito, né? Falei, você está contratada, né? Porque aí ela foi a diretora de arte e da cenografia da outra parte, que não tinha gravado ainda no hospital. Caramba, que Ela maneiro. cuidou de hein? figurino. Você vê essa mulher trabalhar, você não tem noção. E assim, tinha uma cena que tinha o banho, né? Sim. E um dia era agosto, tava um frio desgraçado, né? Aí eu falei, a gente tem que gravar a cena com água e tal, né? E, não, beleza, a gente vai dar um jeito. E eu, naquela correria de diretor, vendo isso e aquilo, a cena do banho, eu falei, putz, cara, tem que esquentar a água. A Fernanda falou, não, tá aqui. Nossa. Fernanda, minhas toalhas, aqui. Nossa. Sabonete, tá aqui. Assim, era um passo na frente. Cara, então, eu não tive nenhum problema quanto a isso, cara. Assim, foi uma... A cena desenrolava, ela tava As coisas pensando... andaram cara, mesmo conforme, cara, impressionante, foi um cara. negócio... Quando é pra dar certo, né? Figurino, eu tinha uma sala pra figurino. Bordamos o nome do hospital no figurino. Eu vi. Ficou, Prestei atenção nesse detalhe também. Tá? ficou muito legal, cara. Então, assim, foi uma produção... Deve dar até saudade, né? Porque Não. é um... O dia que a gente Bastante. foi exibir no próprio Cândido, né? O Wagner tava comigo. E nós assistimos o filme lá. Aí ele falou assim pra mim, cara, dói de saudade. É verdade. Cara, E o orgulho do caramba, porque ver o negócio lá na tela, uma Não, sensação... o Wagner mesmo falou, cara, filme de Paulínia é um polo de cinema, né? Mas, assim, de Campinas, ele falou, é o primeiro filme, o primeiro longa-metragem que vai pro cinema e tem 3 sessões lotadas. Boa, lógico, com Campinas. certeza, Então, é muito assim, difícil. Até trouxe uns objetos pra vocês verem aqui. Vamos ó. aí, traz aí. O mordedor que o Wagner... Ah, deu. eu lembro desse monitor. Deixa eu Aí mostrar aqui na a tela. gente fez os vidros dos remédios, olha só. Ah, é? É tudo balinha. Era muito engraçado, porque o Wagner... Existe esses remédios? Esses remédios existem, tá? Não necessariamente nesses formatos. Ah, não, nessas sim. cores. As cores? Não necessariamente, Não, né? mas a gente colocou até pra destaque, né? É, Pra poder faz olhar. sentido, faz sentido. diferenciar. E os remédios existem. Aí a gente... É tudo balinha, né? E o Wagner, você vê que ele toma remédio pra caramba, né? Aí Toda hora. você vê as cenas dos making off, cara, e a senhora dá remédio pra ele. Corta, ele, não aguento mais comer bala. Aí teve aqui, ó, esse quanto de presente pra você também. Ah, eu vou... Um ingresso aqui do filme. Caramba, A gente mandou cara. fazer os ingressos. Citrofica. Essa é da segunda sessão. Na primeira não tem mais. Aqui, pra quem ver. Aqui também tem Vou deixar guardado aqui. o último que sobrou, porque a gente conseguiu 4, né? Da estatuazinha que ele segura É lá. verdade. Caramba, que maneiro, cara. Que usou. Essa aí é um... Isso é como que fez? Porque ela tem cara de envelhecida mesmo. Foi a Fernanda. Foi- Fernanda que Aí, fez. ela vai ficar feliz, porque É, quando a pessoa é. percebe uma coisa assim... Aí eram 3, comprou 3 estatuazinhas, uma quebrou gravando e uma quebrou sem querer. E essa foi a última que sobrou. Então, Caramba, que maneiro. como muito vai bom. ter o 2, nós vamos guardar ela. né? É, vou guardar. Tem que... E aquela máquina do eletrochoque, Sim. né? A máquina foi eu que construí. Essa Você construiu ela? Eu construí. Ah, eu fiquei lendo ela. Engenheiro eletricista, né? Eu fiquei lendo os a máquina motores. daqui. Essa aqui é a máquina de eletrochoque. Ela é uma reprodução da máquina real. Essa eu construí do zero. Caramba, ficou muito bom. Ficou muito Essa é a bom. máquina de eletrochoque. Deixa eu pôr aqui com todo cuidado. Essa é a Que máquina. maneiro, cara. Ela liga, ela acende. Tudo. É, faz tudo certinho. Se envolver até tá choquinho, o cara ficar esperto lá. Isso é Muito uma coisa bom. que particularmente eu achei bem interessante dos estudos que a gente fez pra chegar em tudo isso. Né? Pra tentar deixar o mais fidedigno possível. E conseguir trazer essa experiência também. E essa máquina que eles usavam era parecida com Era isso. isso aqui. Muito parecida A gente- com eu essa. peguei umas fotos de uns museus, que tá só em museu hoje, né? Eu peguei a foto do museu e reproduzi a máquina. Caramba, cara. Não, ficou muito bom, ficou muito Legal. bom. Porque assim, eu construo coisas, né?
Às vezes eu gosto de construir coisas. Isso aqui eu até perguntei pra você no WhatsApp, que você não viu, mas eu também construí esse sábado. Nossa, eu vi na internet. Você que fez? Não, eu vi na internet. Caramba, cara. Não, está no filme, um crossover maravilhoso. Ia ser um crossover maravilhoso mesmo. Mas Tem que concordar. um Sabe de luz da Sony. Aí eu Darth Vader mesmo. Caramba, muito maneiro. Muito maneiro. Então eu Bom, a cabeça aí é daquelas que não para, né? Não para. Aí, até quando eu mandei pro Leonardo, eu falei, Leonardo, eu vou fazer o no graphic novel. Aí ele falou assim, você não tem limites, cara. Não tem limites, é isso. É isso. Pô, eu vou querer, já separa mim já, pelo amor de Deus, eu vou querer. Muito bom. E vai ficar. E aí já se prepara pra botar no jabuti da vida aí pra tentar, porque é o tipo de coisa que os críticos gostam. Tá? Legal, cara. Vamos saber, vou pegar umas Você acha que é o dicas meu pra do você. zumbi, eu nem coloco. Tem, né? Mas pô, caramba, cara, quanta coisa, cara. Quanta coisa, cara. É impressionante. Né, eu sou cético, né? Mas parece que o universo foi rodando mesmo pro negócio funcionar, cara. As coisas As coisas vão acontecendo na sequência como se fosse. Eu acho que assim, a pessoa percebeu, acho que a seriedade, né, do negócio. Seriedade. Assim, como foi meu primeiro filme, então eu não era eu era conhecido em Campinas mais ou menos como humorista. Sim. Né? Eu quero saber também. Te lança a chave aí. Então, aí, tudo veio do humor, que coisa louca, né? Assim, porque eu comecei no humor, fiz um curso de comédia stand-up aqui em São Paulo. E aí, eu nunca tinha feito nada na minha vida. Sim. E aí, um dia, olha só, isso também foi uma coisa assim, eu tava no meu trabalho, eu trabalho com TI. O trabalho de pagar conta é TI. Né? Tô no meu cliente lá, cara, eu comecei a passar mal. Parecia que eu tava infartando. Nossa. Cara, puta, que dor no peito, não sei o quê. Fui pro hospital, não é nada. Como não é nada? Não é nada, tal. Falei, não, vai no cardiologista, acompanha e tal, mas assim, não infartou, não era nada. Estresse. Mas, pode ser estresse. Mas assim, pra mim, no caminho até o hospital, eu tava morrendo, né? Pra mim, eu tava morrendo. Passa um monte de coisa na cabeça, né? Passa. Eu já tomei um susto também com a vesícula aqui. E nesse dia, cara, eu tava falando assim, cara, eu vou morrer. Eu já tinha certeza que eu ia morrer. Então, assim, eu vou infartar a qualquer momento aqui, vou morrer. E eu não fiz nada da minha vida. Sabe assim? Quando não foi nada, eu falei, então, peraí. Aí ligou uma chavinha, preciso fazer alguma coisa. E um dia, eu gosto muito de improviso, teatral do Barbixas, né? Eu gosto muito do Barbixas. É muito bom. E eu fui assistir o Márcio Balas, que é um puta improvisador sim. também. E ele falou no final do espetáculo, eu tenho a Casa do Humor que dá curso. Eu falei, tá, vamos lá. Vou tentar. Aí fui lá. Aí Caramba, surgiu assim? Assim. Caramba, pensei que você sempre faz. Não, cara, não era nada. Até 2015 pra trás, eu era pessoa normal. Uma pessoa normal. Eu entendo o que é. Mas assim, aí fui lá, fiz um curso, adorei. Fiz um curso, comecei a fazer stand-up por um tempo, fiz show aqui em São Paulo, fui em muito lugar. Mas aí entrou essa carreira do humor. E o humor ajuda muito você a escrever. É muito difícil escrever humor, tá? Então, Nossa quando eu fui pro drama, eu falei, nossa, é mais fácil, parece, sabe? É mais fácil. Então, isso, o humor ajudou muito na parte da escrita. Então, o fato de eu escrever depois o roteiro de drama, pra mim foi um pouco mais fácil. E assim, de atuação, na atuação minha... Não, ficou legal essa atuação. Ele vai aparecer mais no segundo filme. Eu fiquei lá. Mas assim, eu falei, não, vou aparecer um pouquinho só pra se você precisar de um coadjuvante gordo, você me chama. Oh, beleza. Vai ter que fazer o mínimo de coisa possível, que eu não sou ator, não. Então foi uma coisa legal, assim, e aí você começa a conhecer pessoas do meio, pessoas que me ajudaram bastante. Então, o Felipe Ramacha, é um humorista aqui de São Paulo, cara, sensacional, o cara me ajudou no começo. Ficou... Meu primeiro show que saiu risada foi com ele, que ele me ajudou a escrever. Então, assim, porque os primeiros 5 foi parede, dureza. sabe assim? Meio... Não, humor, stand-up, os caras estão de parabéns, porque é uma coisa muito difícil, cara. Não, esse show aí... É uma coisa muito difícil. Sabe, esse show foi o meu, que mudou as águas, assim, porque eu falei assim, fiz 4 shows no velório, assim. Velório, assim, você fala... E a galera fica... Nada. Nossa. Aí no meu 5º show foi bom. Se eu não tirar risada nesse 5º show, eu vou parar. Era a decisão de falar, não vou fazer mais. Aí o Felipe Ramalho falou, cara, vou fazer um show assim, beleza. Eu já tinha o texto, ele falou, ele começou a melhorar o meu texto, tenta aí. Ele falou, pra mim, tá ok, mas agora tem que testar, não tem jeito, né? Cara, quando eu subi no palco, eu dei a primeira piada deu gargalhada, falei, uau! Nossa. Cara, aí muda tudo, aí você já se solta, aí vai embora, né, cara? Então, caramba, e já fala, não, tô fazendo a coisa certa. Né? Então, aí tipo, a primeira avaliação boa do livro, você fala, cara, ninguém tá lendo meu livro, de repente a pessoa vai no Instagram e fala, porra, cara, seu livro é muito bom. Então, é bom? Obrigado. E aí, a partir daí, a gente começou, eu sempre gostei de personagem também. No começo, o stand-up tinha uma birra, não pode ser personagem, tá bom. No palco eu não fazia. Mas eu achava legal fazer em vídeos.
Então a gente começou a gravar vídeos de humor também. Aí Porque o stand-up em si né? É, cara limpa, né? Cara limpa, né? A ideia dele é essa, né? Então... Mas a gente começou, logo que o TikTok começou a despontar, aí eu fui convidado para participar como criador de conteúdo pelo próprio TikTok. Pô, bacana. Aí a gente fez um grupo lá, tinha vários humoristas e tal, e tinha muito humorista stand-up. Mas eu vi que no TikTok o stand-up não rolava, porque o negócio era piadinha curta. Então eu falei, não, vamos fazer... E a gente pegou piadas que eram de domínio público, piadinha de bar ali, né? Sim. E a gente começou a encenar as piadas, isso que foi legal. E aí, então já vi um monte o Wagner, o Ulisses, que é um cara legal. Você faz com uma que é a atriz, que é a menina no filme, isso, né? a gente tem uma série só com ela, Vitória Oliveira. Vitória Oliveira, ela mesma. A Vitória, ela tem um caso à parte da Vitória também. E aí, então a gente fez vários vídeos curtinhos lá e, pô, estourou. Eu tenho 140 mil no TikTok. Caramba, gente, pra caramba, parabéns. Então, aí veio o Kawaii também tem um monte de... eu botei o talk show, tá em todos esses aí também. Então, daí a gente foi lá... Agora deu uma mudada, o algoritmo mudou, não entrega tanto quanto antes. A gente fica meio refém, né? Essa é a coisa toda. Mas né? assim, serviu, claro, não tem dúvida que serviu. Deu até é um gás, né? É um gás pra você saber que você pode, né? Deu até pra tirar uma graninha. Deu pra tirar uma graninha? Você monetizar os vídeos lá. Caramba, que legal, que bacana. E a Vitória foi o seguinte, a ideia do personagem dela era ser uma criança mesmo. Sim. De colocar uma criança atriz. A gente já tinha uma criança atriz, né? Que tinha uns 10 anos, né? Só que a cena, você viu que é uma cena pesada. Sim. Né? Então, eu tive que... O roteiro, ele não estava aberto, só os atores tinham, os figurantes não tinham o roteiro. Uhum. Então, e como o final ele é surpreendente, eu não posso vazar o roteiro. Mas pra mãe, eu precisava falar. Porque era uma atriz mirim, né? De 10 anos. Falei, a cena vai acontecer isso. Não vai acontecer de fato. Foi só insinuações, mas assim... Eu tenho que preservar a atriz, pelo amor de Deus. Readequar também algumas coisas da cena. Teve que readequar algumas coisas. Teve, porque assim, pra deixar entender, não... não precisa mostrar, não havia necessidade de mostrar o que foi proposto lá. Mas aí a mãe, eu prefiro não fazer, porque a minha criança, eu não falei desses assuntos com ela ainda. Direito, então, claro, foi total direito, né? E assim, você trabalhar com criança na parte audiovisual é complicado, porque eu tenho que sempre estar com os pais, a autorização dos pais, depende do assunto que você está tratando, a lei do mimimi vai vir em cima, você está expondo a criança. Então a gente ficou com essa preocupação. E como falar sobre as coisas se você não... Não é? Parece, então, que, parece que a intenção é que as crianças não têm acesso mesmo, não sabem. Então eu acho até assim, a autorização do pai, eu acho que tem que ter, porque você está mexendo com criança. Então tem que ter, o pai conhece, a criança sabe como vai ser impressionado. Todos os vídeos que você viu que tinham criança meu lá, o pai tá lá. Sim. Então, assim, a gente tem que ter essa coisa muito clara, porque para dar BO não custa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que estar bem preparado. E ela foi muito bem, porque eu li esse... Então, aí ela veio... A maquiagem deu uma afinada no rosto dela. E ela veio no teste para fazer a enfermeira. Uhum. Mas eu falei, quando veio ela, a mãe, eu achei que era a mãe que ia fazer. Porque ela veio com a filha, né? Sim. Não, ela, tá bom. Você conheceu ela no filme? Pensei que ela veio do humor com você. Não, ela fez o humor depois. E aí ela falou, eu vim, ela é atriz, tá bom. No dia do teste, ela tinha 17 anos. Aí ela fez, pra enfermeira, mas ela já tá muito nova pra enfermeira. Né? E ela não foi selecionada. Aí quando ficou essa história da atriz, dela fazer o humor, a cena da criança, e eu não achei, falei, cara, mas a Vitória serve. Se eu maquiar ela vai ser como criança. Né? Aí eu chamei ela, você topa? Eu falei, topo. Então beleza. Aí a maquiadora deu aquele trato dela, parecia que ela tinha 9 anos. Parecia que tinha 9 anos. E aí, detalhe, no filme ela já era de maior, para não haver não haver briga, problema, né? Já era de maior. Ela tinha 18 anos, quando na gravação ela tinha 18 anos. Ela foi muito bem também, parabéns pra ela, foi muito bem. A cena dela é tensa pra caramba. É tensa, né, cara? Então ela... Então ela foi, nossa, foi uma escolha também, assim, sensacional. E depois eu chamei ela pra fazer humor e ela... Eu vi, como você começou a colocar os vídeos dela no seu canal de humor durante as gravações do filme, né? Porque aí eu pensei, eu liguei ela ao canal, mas ao contrário, caramba. Ela tinha gravado já. Não sabia, não. Aliás, assim, na parte de humor também, assim, as atrizes mirins que eu gravei, cara, são tudo a Yasmin, a Manu, que um abraço pra Manu, é uma parceiraça. Pra todas elas. Manu foi o primeiro vídeo que deu mais de 1 milhão. Caramba. Manu também. Uma piadinha lá com a Manuela Scheib, ela chama. Ela trabalhou em várias novelinhas da Record, da SBT, sabe? E aí ela tinha vontade de fazer humor.
A E mulher aí ela me já chamou, foi com aí você. e ela pra participar do filme, mas assim, ela estava em gravação, não pôde, e também assim, não tinha muito papel pra criança, né, no filme, então era só... O máximo coadjuvante ali junto mais com as famílias, no né? segundo, talvez. No segundo, talvez, E não ela- sabia, né? E esse segundo você tá escrevendo junto com o Wagner também? Também. Caramba. Aí, na verdade, a ideia desse segundo filme é saber o que aconteceu depois. Não pode falar nada. Eu posso porque- falar o título. Só o título. Provisório. Depois que ele foi embora. Ah, isso é bom. Ah, Isso é bom. Então, vai ser isso aí, trabalhando em cima do que aconteceu depois. Então, tem bastante assunto pra gente tratar lá. Vai ser E o psicológico carregado também. carregado. Ele já está escalado. Já tá escalado pra ajudar, né? Caramba, muito bom. E assim, e a gente usou muito, isso foi também ideia dele, de a gente colocar vários simbolismos no filme, né? Porque tem a questão do abusador abusado, que esse Sim. foi o principal assunto que a gente tratou do Sim, filme, tem que ser sim. abusador. Então, você vê que no filme, o ator, o Jairo, era abusado, não sexualmente, mas abusado Oprimido. pelo... oprimido, Tinha um... e ele oprimia a pessoa, que eu não posso falar, Sim, né? não pode falar não, senão acabou a experiência. E a Sônia também, ela oprimia. O Leonardo pode me corrigir, mas a impressão que eu tenho é que a ideia que fica no filme é que é um ciclo isso. É um ciclo. Exato. É uma coisa que vai e Isso vem é real. e vai. E não, é real. Isso é real, né? É uma das coisas que eu acho que foi o ponto que o filme tratou. E ele justamente, assim, os atendimentos que ele faz na assistência também tem muito disso, né? Isso eu trabalho com violência doméstica, né? Na atuação num serviço que é prestado terceirizado em Campinas, mas é serviço público. Uhum. E isso acho que foi uma coisa que a gente foi construindo. Acho que particularmente, eu não conhecia esse ambiente da atuação, né, do cinema em si, e esse trabalho com os atores, de explicar para eles sobre tudo isso. Então, teve vários momentos que a gente conversou com os atores, expus sobre o tema, e depois a gente trabalhou a construção dos personagens. Você fazia uma palestra, deixava todo mundo no, Isso. Para no mesmo entender. ponto. E particularmente uma coisa que eu fico triste é que, assim, a gente teve vários personagens lá, vários, e todos eles tinham uma história. E essas histórias não vão pro filme, porque a gente tem um limite de tempo. Vai pro 2. Mas, assim, são vários, os coadjuvantes, todos Ah, eles... todos os coadjuvantes têm um Tem outro, história. que maneiro, Porque cara. a gente- Todos. Faz, Não vale a pena fazer uns spin-off pequenininhos não, pra divulgar? no Graphic Novel vai ter. Vai ter, Vai é ter, e no importante, segundo cara. também. Por que acontece? Qual que foi como é que a gente preparava os atores? Todos os atores, inclusive os figurantes. Os atores já tinham nome porque já estava no roteiro. Sim. Mas os figurantes não tinham. Então, cada figurante que chegava falava, qual vai ser o seu nome? Embora, um ou outro a gente falava no filme, mas não, você tem o seu nome. Então, cada um tinha o seu nome. E bola na sua cabeça uma história, por que você está aqui? Né? Os atores em si chamam isso de... Esse nome agora é... Gênese. Então, assim, todos os atores, você já leu o roteiro. Qual é a gênese do seu personagem? Ah, porque ele tem que entrar ali, né? Como é que ele veio, como é que ele chegou aqui? Isso é a criação do ator. Então, cada um escreveu e passou em áudio. A Mercedes, que era a Dinorah, que fez a atriz, né? Ela falou, ela criou uma historinha por que ela chegou no hospital, precisa ser a diretora geral. Aí o Dimas criou uma história por que ele é o médico. A Sônia criou uma história Eu pra... tenho a impressão que eu já vi essa Mercedes em algum lugar. Não, ela faz um monte de filme. Faz muito filme, né? Trabalha, a Dinorah, ela faz um monte de figuração na Globo. Então, eu falei, já vi essa mulher já, muitas vezes. E a outra atriz também que fez a Sandra, a atriz Sandra, que é Luísa Jorge, A outra enfermeira, né? ela fez outras 3 músicas no filme, ela é cantora também. Ela é cantora também? E eu fiquei sabendo na gravação. Eu não sabia que ela era Caramba! ela era cantora. Daqui a pouco ela Caramba, começa a cara. cantar lá, eu falei, uau, né? Canta Você bem. canta, eu canto. Tinha essas músicas, falei, eu já estava atrás de música, né? Sim. Falei, essa eu quero. Aí a música de abertura é dela. A música, uma outra música Caramba, cara. era da Caramba. Luísa Jorge, uma cantora. Quanta também. história. Tem, Cara. cada pedaço tem. Tem, cara. Então, assim... E eles aceitaram também, tipo, a construção de cada estereótipo de, por exemplo, de mexer os braços, de ficar mais travado. Ah, então, isso eu Isso percebi é também. uma Tem um que isso. tem mais jeito infantil, tem um jeito que é mais travadão. Isso é- Tem um tem. grandão lá que tem um jeito mais... É que eu não sei os termos técnicos, né? Mas dá a impressão que ele é um paciente que ficou meio preso na infância. Eu não assistindo, né? Tem uma parte bastante interessante que o G propôs até, com as famílias no dia do piquenique.
Porque era meio assim, os atores vão, os figurantes vão, e as famílias meio que se abrem pra receber alguns deles. Porque eles não sabiam o que ia acontecer. Ah, Como a gente queria criar o elemento surpresa, né? Espanto. O espanto. Então, que nós falamos assim, os seguranças não tinham roteiro. Então, até os pacientes não tinham roteiro. Tanto é que eles viram só pedaços e não sabiam nada do filme. Do piquenique em si, eu chamei eles, vieram, eles não tinham visto nada das gravações. Então, eu expliquei, cada um monta seu piquenique, traga a comida, faz o seu piquenique, deixei livre para eles montarem os piqueniques dele. Sim. Com a sua família. Eu falei assim, vocês estão num hospital e vão vir um parente seu que você vai visitar. Recebam ele e tal, né? Reajam como vocês quiserem. Eu deixei eles dizer, você quer rir, você quer chorar, você chora, faz o que você quiser. Vai acontecer uma cena aqui, que é a principal, que eu não contei o que é. Reajam, você só não interfere. Reajam como vocês quiserem. Que eu quero filmar justamente a reação. E foi melhor, porque não, eles o primeiro não sabiam. susto com certeza, porque do jeito que acontece, eu não vou falar, mas do jeito que acontece, qualquer pessoa vai... Sem saber ainda o que ia acontecer. E em contrapartida, eu falei para os figurantes que eram pacientes, vocês vão escolher uma família que vai ser a sua. Senta lá, eles vão receber vocês e tal. Se você quiser trocar de família no meio, você troca, vai... Eu deixei, aí tinha os enfermeiros, você vai lá, tira o cara, sabe assim, mas reaja como você quiser. Sim. Então, de repente, o cara atropelava o piquenique do outro. Ai, Deus, é isso, deixa assim, vai rolando. Assim, então ficou natural demais. Porque, ficou natural. Né, ficou então natural. isso ficou bem. Os coadjuvantes que os pacientes deram, mandaram bem também. Cara. Mandaram bem, então, mandaram assim, bem. Mandaram bem. Isso foi uma coisa assim, fantástica, cara. Assim, a entrega dos atores foi. E a parte de edição, cara? Quantas horas deu bruto disso aí? Deu quase 5 horas. Nossa, pra uma hora e meia de filme. Aí tem que fazer todos os cortes, chegar e chegando no Porque a edição, ela manipula o filme, Nossa senhora, então teve muito disso também. Eu tive um problema meio sério, assim, na edição difícil você desapegar de algumas cenas. Ah, com certeza. Então você fala, ficou tão legal, mas não encaixa. Uma vez eu tava escrevendo um livro e a revisora que tava junto comigo, ela falou assim, pra que esse personagem existe? Ele só tá enchendo, pode arrancar. Eu falei, não, ele falou, pode arrancar. Pô, mas eu pensei tanto nele, mas ele não faz sentido nenhum. Me fala uma cena que precisa dele pra dar andamento. Tira ele, não muda nada. Não muda nada. Aí eu falei, é verdade. Eu falei, então, é só página. Então, é um exercício, cara. Porque agora o que acontece? Eu quero fazer uma edição de um curta dele, do meu filme, transformar ele num curta também, porque eu tenho chance de entrar em outros tipos de festivais com curta. Tem tempo? O curta é quanto tempo? É até 30 minutos. Tem lugares que de 20, eu quero fazer com 15. Né? Então vai ter que cortar muita coisa. Aí é a doença, vai cortar essa cena tão bonita. Tem que cortar. Nossa, mas pelo menos você vai ver no filme completo, né? Então assim, mas esse foi o próprio Flávio Carneiro que me falou, cara, você tem que aprender a desapegar. Porque você vai falar, eu tenho que cortar essa cena. Porque senão você vai metendo tudo, entendeu? Assim, o filme poderia até ser um pouquinho mais curto. Ele poderia chegar a ter 1h20, 1h15. Mas eu não consigo. Mas você ainda não tá pronto lá, né? Tinha que chamar o Léo pra estar junto com você lá. Calma. Toma um remedinho e tal. Esse personagem ainda existe na sua mente ainda. Mas assim, então é um exercício. Então pro próximo filme até... Assim, eu quero que o segundo filme eu consiga gravar com mais calma. Porque esse foi uma correria absurda. Imagino. Porque o que acontecia? Eu fechei 3 fins de semana e um dia de um quarto fim de semana, que era, esse aqui é o último dia só para o que faltou. Não precisava daquele dia. 2 dias, um dia só dava. E o Cândido falou assim, olha, só que assim, depois desse fim de semana vai ter um evento aqui vai fazer um monte de coisa e você não vai poder mais gravar. Então eu tinha 4 fins de semana para gravar, tá bom. O primeiro dia foi excelente. Você gravou tudo que eu queria na minha papeleta. Foi todas as cenas. Excelente. Segundo dia, faltou uma ou duas, não, jogo para amanhã. Às 2 a gente grava. Gravamos. Tal. No terceiro fim de semana, eu tinha que gravar, 12 cenas, eu gravei 2. Nossa! Eu falei, cara, ferrou. Ferrou muito. Aí eu falei, a minha chance foi, aquele fim de semana que eu tenho um dia só, tem que pegar outro dia. Nossa, rezando pro cara não ter marcado nada, porque o Cândido Ferreira usa as instalações dele para eventos. Sim. Então, empresas vão lá... Se tivesse marcado, eu tinha que fazer, ele nem fui lá, cara, pelo amor de Deus, esse dia estaria... Tá, então seguro. Aí foi a sorte, cara. Gravamos aí, pegamos um dia a mais de locação. E gravou, assim, acabou a luz, acabou. Assim, você foi assim, na última, assim, pra gravar. Não teve tempo pra mais nada. Mais nada, não tinha tempo. Só tinha que pegar outro fim de semana, mas assim, cara, você deslocar 100 pessoas pra um lugar e remarcar pra um outro, cara, é uma logística absurda, cara. Então assim, não dá, cara. Acho que a galera nem tem noção de como que é difícil. Não sei. Pensa na gravação, eu tenho personagens principais, tipo a Kátia mesmo. Tu fala, esse dia eu não posso.
Então, tem isso Então eu ainda, tenho né? que pegar todas as cenas que ela não tá e gravar aquele dia. Caramba. Entendeu? Aí você com o Wagner, eu só posso tal dia. Tem que gravar todas com ele aquele dia. Nossa. E tem personagem. Cansativo também. Eu né? tenho que organizar a ordem das cenas. Por isso você grava tudo fora de ordem. Sim. Porque você tem que adaptar isso aí, vai. Esse dia o cara não pode, esse dia o lugar não pode, esse dia não tem tal coisa. A gente usou um drone, esse dia o drone não tá. Ah, ficou legal também a cena do O drone. drone. Ficou bem legal. Ficou maneiro. Aí a gente gravou com o drone lá. Então, assim, você tem que. Essa logística da gravação eu faria muito diferente hoje algumas coisas que eu aprendi, com a prática, né? Com os erros. Mas né? você fez algum curso? Foi no Não, feeling? foi no feeling. O feeling que eu tinha é de gravação de videozinhos Não, na sim, internet. mas dirigir é completamente diferente. Não, né? é diferente. Imagino eu, né? Não, é diferente. Mas assim, o Wagner é uma escola só isso. É, né? então, Então, assim, assim, é, o Wagner tem é essa diretor ajuda. também, né? E ele é preparador de elenco, né? Preparador de elenco. Então eu aprendi muito com ele. O cara é Não, é muito uma bom. lenda. Jairo cara, é né? O espetacular, Jairo é- cara. Espetacular. Mas assim, eu achei legal do Wagner, de ele se deixar dirigir, ele como diretor, cara, ele não interferia. É verdade. Você quer assim, eu vou fazer assim. Mesmo que ele às vezes não pode não ter concordado com algumas cenas. E a gente quebra os pau, mas assim, isso é normal, né? Profissional, né? Profissional. Cara profissional, né? Ele se deixou Profissional é outro dirigir. nível. Então eu acho que isso foi uma coisa assim que. E assim, e muitos atores ali são com experiência. A de Norá mesmo, Sim, né? na hora que eu o vi. Dimas, atores já de carreira. Sim. E foram de uma profissionalidade, assim, profissional ao ponto de me deixar dirigir como um iniciante na direção. Cara, mas assim, eu fiquei. Então foi Caramba, muito... eu tô impressionado como a galera entrou mesmo. Não teve conversa, a galera Não, entrou entrou, mesmo, de entrou. verdade. Parabenizar, inclusive, todos os atores que participaram, porque, assim, foi uma entrega Fantástica, sensacional. né? Foi. Faltou de citar quem? A Anne, que foi que fez a Lúcia. O Jefferson, que fez o Dr. Marcos. Fantástico. Fantástico, o Jefferson. Ele também tinha pessoa que eu conheci ele em algum lugar. Ele também. Ele e a Kátia são muito amigos. Aí, inclusive, depois eles fizeram uma peça e eu dirigi a peça dele. Sério? Da peça Caramba, cara. Papo de Como Amor, as é muito coisas- legal. Depois, tá em cartaz ainda, será? Tá em cartaz. Aí, eu ponho aqui o link também. Então, assim... Ele foi muito bem agora também. ainda esse ator. não estou dirigindo mais, porque eles estão fazendo outros trabalhos, eu não consegui mais encaixar, né? E eles mudaram um pouco a proposta, então eu me afastei da direção. Mas a primeira peça foi eu que dirigi pra eles. Caramba, cara. Fiz E você a- tem vontade de seguir essa carreira de diretor? Como você tá pensando Eu nisso? gostei, cara. É uma coisa assim que eu curti bastante fazer, cara. Então, assim, tanto é que pro segundo vai ser um pulo, cara. Vai ser um pulo, Ah, né? não, vamos Ah, fazer se eu um- tivesse... Eu faria cinema se eu tivesse... Porque agora eu já tô... Porque cinema é complicado, né? É uma faculdade cara, que exige muito. Não, a logística é difícil. Você É fala assim, difícil, né? cena externa, meu Deus do céu, cara. Questão de sol. Sol, porque passa Então, luz. e ficou constante a iluminação. Não, Por isso não que eu ficou, perguntei. não ficou. Você corrigiu na luz? Não, você tem que parar e gravar de novo. Parar e gravar de novo? Então, assim, ó, a gente escolhia o lugar que tinha mais sombra. Aí eu vou passar as fotos da produção, tem nem que segurando Vai o que eu vou pôr. batedor, não tem jeito, né? Mas assim... Mas era- você conseguiu manter no filme, Não, eu senti consegui. uma... E começa a ventar, começa a chover, você tem que fazer o quê? Tem que parar. Então, cara, assim, parte interna, nossa, você põe a iluminação. Maravilhoso, aqui, né? É tudo controladinho, bonitinho. Tem uma cena interna do quarto que eu, assistindo, eu imaginei que fosse uma representação da mente do Jairo. Não sei se Qual? aqui... Acho que não é spoiler, que as mãos passam, que tem a luzinha. Não, esse foi um pesadelo, né? É um pesadelo, né? dele, é. E, cara, ficou muito boa também essa cena. Ficou muito Essa boa. cena foi criada lá, cara, você acredita? Você teve ideia lá? Não foi. Muitas das cenas a gente criou na hora. Na hora lá? Algumas cenas assim. Então, essa dos. Era pra ser um sonho. Não sei qual que era a cena original. Tinha um sonho assim, mas não, era pra ser num quarto em ruínas, mas a gente não tinha locação pra isso. Então a gente não tinha. Aí conversando com a atriz, eu pensei, a Kátia montou aquele figurino dela, com aquelas lágrimas, eu falei, eu gostei, né? E tinha aquele quarto lá, né? E a gente pensou, a gente ia soltar uns ratos, sabe? Mas não achamos rato também. Aí o Lalo, que é o diretor de fotografia, falou, cadê aquela lâmpada que você tem? Eu falei, pendura ela ali. Ela pisca, com o dimmer, né? Então, vambora. Aí pegou a corda, amarrou. Aí tinha um monte de figurante que já tinha gravado e tá dispensado. A gente achou carvão. Uma das mãos é minha. Eu fiquei embaixo, e aí passa na mão no Wagner. Putz, aí ficou muito joia aquela Ficou cena. muito boa mesmo, ficou muito boa. Então, E a Sônia de novo. E aquela cena também da escada, que o Jefferson, que o Dr. Marcos questiona ela sobre os remédios, Sim. foi criada lá também. Foi lá também. Não estava no roteiro. Esse é legal. Ele- sim. Do Amaral também. Do Amaral também. O Amaral era um cara que ele não tinha nem fala no filme.
Só que ele foi é o Ivan, é o Carlito Neblina, puta de um cara também, é humorista também. E ele, cara, só que ele fez assim, o papel dele começou a fazer isso aqui. Eu falei, não, precisa pôr fala pra esse cara, porque Vai ele tá ganhar despontando, espaço, né? Tanto é que ele é um dos homenageados no final do filme, né? Como Paulo Amarante, né? Então, foram várias surpresas, cara, boas no filme. Isso é uma coisa legal desse filme, assim, que a gente foi vendo os personagens com as gênesis deles, com as produções, e eles foram nascendo e foram se desenvolvendo e foram crescendo ali. Vocês viram nascer na frente de vocês, literalmente. Cara, foi vendo nascer. Maneiro, Então, muito assim, maneiro, cara. muitas cenas que foi feita ali na hora, algumas cenas que eu fiquei impressionado, porque quando você escreve também, você imagina sim, na com sua certeza. cabeça aquilo como fosse um filme. Sim. E teve 2 cenas que ficaram, assim, idênticas ao que eu imaginei. Sabe quando você olhava, cara, eu tô vendo, o que tô vendo aqui, eu vi quando eu escrevi. Sim. Então isso, cara, é um prazer, assim, que você tem. E um trabalho importante também de, tipo, da gente conseguir finalizar e se puder usar muitas aspas, enterrar ali também alguns personagens. Isso também. Porque isso causa muito no ator como é que ficava, que foi até uma preocupação que eu coloquei pro G. Como é que ficava pra depois ir embora. A Kátia foi um caso, assim. A Kátia se abalou muito com o personagem, porque ela se entregou. Isso aí é normal. Ela se transformava em cena. Ela se transformava. Você vê a Kátia, ela é um amor de pessoa, assim, né? Ela é um doce. Tem Tem nada a ver. Na hora que ela entrava, Jairo, cadê os seus remédios? Isso aqui, porra, cara, você ficava, Nossa, né? cara. E pra ela foi uma situação que ela precisou, tipo, eu preciso enterrar esse personagem. Então até que ela acabou o filme, ela mudou o cabelo, ela mudou o visual, porque falou, cara, eu era muito Sônia. Caramba, Então, assim, nesse nível, pra ela se olhar no espelho e não ver a Sônia. Então assim, foi... Caramba. Aqui tem uma cena que ela parece tomando banho, né? Sim. Aquela cena também, assim, eu falei, tem problema pra você? Parece... Não vai aparecer nu completo, mas vai estar... Não tem problema. É a atriz também renomada, né? Ela é premiada já, sabia? Quando ela começou a falar, eu falei, cara, então, uma coisa assim, séria. Lógico, a gente tem todo o cuidado, não só com o ator também. Então, eu não vou expor ela. Eu falei, então, né, nessa cena ficou eu, a câmera e ela. Sim. No banheiro lá do que a gente gravou. E aí ela começou. O ator tem os recursos de buscar emoção, então ela chora, né? Só que a gente tava gravando aquela cena, ela começou a chorar, porque a cena pedia isso, né? Sim. Ela foi buscando memórias, não sei. Só que a gente notou uma hora que acabou o ator e acabou o personagem, era o ator chorando. Então eu falei, câmera, vambora, fecha, deixa ela lá. Aí o Jefferson, que é o Marcos, né? É muito amigo dela, aí entrou, ficaram uns 10 minutos, pra ele desmanchar o personagem, voltar ao chão. Então, assim, olha o nível de entrega do personagem. Olha o nível de entrega, sabe? Então, cara. E é normal esse tipo de coisa, na mente da pessoa acontece o quê? Ela se desliga da pessoa que ela é mesmo. De certa forma, tem que produzir... Sempre tem algumas questões que são nossas, né? A gente sempre tem que tirar recurso da nossa história, de alguma coisa assim, de coisas que a gente já viu. Mas é a troca... Por isso que eu me espantei muito com o Wagner, assim, porque ele... Troca rápido. É, muito rápido. Pra mim foi muito impressionante. Caramba. E vários outros, eles levavam um tempo até, tipo, não sou eu e deixar. Tanto que a gente pensa até nos totens, né? Que são coisas que a gente leva pra, tipo, tirei isso, não sou mais tal pessoa. Tem esse tipo, que legal, cara. O colarzinho da Sônia era uma dessas, ela punha o colar. Mas isso é um recurso de ator? Como uma forma que a gente pensou de elaborar. O objeto estava no roteiro, mas ela usa aquilo como... Aí na hora que ela tira, ela se desliga. Tanto que o Jairo usava a estátua também como isso, entendeu? Caramba, que maneiro, então são coisas que a gente... E todos os atores, os principais, pelo menos, eles todos usavam esse recurso pra... Tinha. Certa forma. O Jefferson mesmo, que era o médico, o Dr. Marcos, era muito engraçado, porque assim, ele não tá em todas as cenas, mas ele tava de figurino. Sim. E você passava por ele é o médico. É o médico. Você tá fazendo aqui? Ele falava assim, vai pra lá, aqui não pode ficar aqui não. Assim, tipo, cara, mas é recurso dele, ele tá sempre no personagem. Impressionante. Então, isso é muito... eu não tenho o que falar dessa equipe aí, cara. O que eu tô vendo é que você deu realmente... O AD Santos, que é que fez o Nicolau, aquele louco que corria com o braço levantado, né? Sim. Ele também era do humor com a gente, fez bastante vídeo de humor com a gente. Até um estourado lá do velório que ele fez, muito legal. E é um cara também que se entregou, cara. Não, eu fiquei... Porque quando eu assisto, eu tenho 2 olhares, quando eu assisto o filme nacional. Primeiro, cara, é uma epopeia. É um trampo do caramba. Entendeu? Só que aí, assim, só que eu olho, o olhar crítico também. Entendeu? Sim. Tipo, a primeira vez que eu conheci o G, eu falei, caramba, como o cara vai sair do humor pra fazer um thriller psicológico, né? Um suspense. O que vai sair disso aí?
E, cara, comecei a assistir. Na hora que apareceu o Wagner lá, eu falei, caramba, o negócio é sério. O cara é bom. É 1 minuto de cena do Wagner, o cara é bom. E aí apareceu a Sônia. E aí eu falei, cara, vai ser um bom filme. Não tem como, porque eu tô com raiva dela do caramba. E ela vai entregar. E é legal que ela deixa durante o filme. O Wagner, ele tá. Né, o Jairo, né? A cabeça dele despirocou. Mas a Sônia, ela tem uma coisa sombria de um passado ali. Ela demonstra isso durante o filme. Eu falei, vai aparecer. Cara, eu acho foda. Porque ela não falou nada. Nada. Não aparece nenhuma cena antiga dela. É só do jeito dela falar com ele, o jeito dela tratar. Fala, cara, tem alguma coisa. Porque ela chega nos outros loucos, não é tão assim. Chega nele e fala, não, tem alguma coisa. Alguma coisa tá acontecendo aqui. E isso é foda, porque é muito difícil isso. Ela dá um spoiler sem dar um spoiler. Sem dar spoiler, também. Ela te promete uma coisa e fala assim, ó, tem uma coisa aqui, vai assistindo. Uma coisa legal que aconteceu, que quando eu escrevi o roteiro, foram 8 versões do roteiro, até chegar na última. A 8ª foi lá porque apareceu cenas na hora, né? Sim. Mas até a 7ª versão, que estava fechada, que já tinha entrevistado as pessoas. Você achou que tava... Tá, beleza, tá bom, beleza. Né? Aí a gente foi assim, até então ninguém tinha roteiro. Era eu e o Wagner só. Então, os atores estavam selecionados, eles tinham a página que eles fizeram o teste e só. Aí a gente marcou um dia, vamos fazer uma leitura do roteiro com os atores. Sim. Beleza, 13 atores, sentamos em volta de uma mesa. Então, cada um lê, eu leio a parte do narrador e vocês leem as suas falas, cada um. Tem essa oficina, assim. Uma oficina pra já começar a trabalhar o personagem, sim, né? sim. Foi muito legal, porque assim, como ninguém sabia nada, eu falei, esse roteiro é sigiloso, eles assinaram um termo pra não revelar e tal. Não pode. Beleza, né? E foi indo, eu fiz ali, ia lendo, tal, eu lendo, eu só olhando a cara deles assim, né? Quando dá o desfecho, que é a Sônia que dá o desfecho, né? Foi muito engraçado ela lendo e falou, então, já, isso aqui, ela falou, lendo, você me arrepiei agora. Ela falou... Da hora demais, foi muito Você se sentiu nas nuvens, né? Que doido, cara. Muito maneiro A outra mesmo. atriz que arrebentou foi a Érica Domingos, que fez a Antônia. Sim. Ela também foi uma... Foi bem também. Não tem uma fala. Você viu que ela não tem uma fala, mas a expressão dela... E ela fez vídeo de humor também comigo. Caramba. E ela... Você vê como a atuação é atuação, né? É atuação, cara. Você jogou a pessoa lá no terror, no suspense. Cara. Então, falou assim, olha... Não teve nenhum ali que falou, esse cara deixou a desejar, assim, nada. Não, eu fiquei anotando. E aí, quando você começa a assistir, eu como espectador, eu começo a pensar, né? Cara, eu vou esperar X. Aí você fala, vou esperar X. Não, vou esperar X mais 5. Não, agora vou esperar X mais 10. E vai aumentando. E é legal isso aqui. Legal, cara. Porque... usando o exemplo do Rodrigo Aragão, porque eu assisti o filme dele ontem. Quando aparece, tem a Mata Negra, eu vou te mandar, pelo menos esse trecho pra você ver, que aparece a morte, que o cara fez a morte de efeito prático. Eu falei, cara, esse filme eu vou assistir full crítica. Porque o cara me entregou um negócio muito bom de cara, assim. E foi a atuação, no seu caso. Quando começou a atuação, eu falei, não, cara... Desliguei, não é nacional mais pra mim. Não tem nada de efeito especial pra dizer. Não tem, é só a única efeito atuação. especial é de maquiagem, que a Mariane, que é a nossa maquiadora, fez aqui. Cara, Que ficou muito bom também, né? A Kátia era super impressionada com sangue, né? E ela fazendo sangue dela, que tem um machucado, né? Sim. Era muito engraçado, a Mari maquiando, a Sônia e a Kátia assim. É só tinta, é só tinta. E aqui, aí na cena final que ela aparece com um machucado, cara, ela deu ponto mesmo. Ela deu ponto. Ela colocou aí, deu ponto com linha, assim, cara. Cara, que Ela deu ponto com linha? Com linha. Ela colocou a massa que imita a pele e depois passou. E ela é maquiadora profissional? Profissional. Deixa, eu vou pôr o Instagram dela também aqui, tá? Fantástico. Você tem um monte de link pra Tem me passar aí. aí, Você vai me passar, pode pôr. Nessa aí Pode pôr. E ela trabalha com filme? Tem, também trabalha com filmes. Caramba, E ela é de Jundiaí. Aí ela falou, eu não tenho como te pagar pra mim. Não, eu vou. Assim, super disposta aí. Trouxe uma mala de coisa. Cara, parabéns pra galera por entregar. Assim, sem romantizar. Mas a arte é isso, cara. Tem hora que a arte tem que estar acima das outras coisas. Por alguns momentos eu me assustei. Eu falei, cara, isso tá ficando grande demais. Assim, eu acho que não vou dar conta. Mas vamos lá, e vambora. E... Muitos amigos meus falaram, cara, eu já tinha desistido no começo da metade. Nossa, eu lembro que isso é uma coisa que sempre me traz essa... Tipo, olha onde a gente chegou. Porque ele trouxe pra mim uma ideia, tipo, vamos lá. Passei algumas visões minhas, daí... Quer trabalhar com a gente? Vamos lá. Daí, Cândido. Caramba. O Cândido ele que é da área da psicologia. Sim. Então já foi um... Cândido, que é uma referência, no mundo. No mundo, é mundial. Mundial. Caramba.
Daí, vamos fechar cinema. Falei, tá. Caramba, né? Aí 3 sessões. Falei, E foram vendidas, não é? Não é que Foram 3 sessões vendidas. Vendidas. Tem filme de... Mano, não vou falar, né? Mas que os caras compram ingresso pra deixar a sala vazia pra falar que vendeu, hein? Olha aí. E daí quando ele mandou... Eu lembro que eu tava trabalhando... Tava na faculdade, quando ele mostrou pra mim, tipo assim, olha o que eu fiz, o que você acha? Eu falei, cara, graphic novel, não tem limite. Não tem limite. Pra onde que vai? Tive um musical agora. Eu não duvido, não. Eu não duvido E nem assim, um pouco. foi escalando e eu acho que, tipo assim, todo o trabalho, ele tem uma essência que pra mim é muito legal, assim. Eu não sou da área das artes em si, né? E agradeço muito por ter feito parte. Foi uma coisa muito legal esse trabalho da psicologia na composição de atores e de personagens. Pra mim foi uma coisa muito nova. E difícil. E difícil. É difícil. Né? Assim, teve cenas que me pegaram. Foi uma coisa bem, tipo... De fato, eu falei pra ele, Gê, eu acho que já deu. Eu acho que não precisa mais, assim. Nossa. Ele falava, realmente, Ele já apanhou demais. Já apanhou muito. Tipo, quanto você vai colocar disso no filme? Tipo, é muita coisa. Muita coisa. E daí foi escalando, você vê que tem muitas essências, né, fidedignas da realidade ali. E como isso vai escalando e crescendo e a produção vai aumentando, você vai vendo um conteúdo que, tipo, não só pra gente criar entretenimento, mas pra criar entendimento. Isso eu acho importante. Não, com certeza. Com certeza. Não, a gente viu que eu senti uma responsabilidade, porque assim, falar desse assunto, né? Não é da minha realidade, eu não passei por nada daquilo, não conheço. Eu vou te falar, todo mundo alguma hora na TV ou pessoalmente já viu alguma cena que a Sônia fez com o Jairo. Alguém já viu. Sim. De verdade, porque era aquilo mesmo. Daquela coisa da pessoa ter raiva mesmo. Sim. E aí você fala assim, caramba, agora, passou várias vezes na cabeça, agora tem gente que filho tá fazendo isso com ele. Entendeu? Então é um assunto muito sério. Então, assim, eu fiquei, minha preocupação foi, não posso tratar isso de modo trivial. Não pode. Então, porque é um assunto muito sério. Não, mas nesse quesito você não se preocupa, porque dá pra entender a mensagem, dá pra entender qual a ideia. O Leonardo fez um trabalho excelente, porque eu tô falando, essa parte psicológica, você fala, cara, isso acontece. É isso que bate nas pessoas. É isso que eu considero terror, como terror mais psicológico, mais thriller, mas é porque é uma coisa que tá muito mais perto de você do que um lobisomem. Exatamente. Esse entendeu? É uma história plausível. É uma história plausível, é uma história ali, se acontecer alguma coisa com você... Quem tá na sua volta, como que vai ser? Entendeu? Onde você vai estar? Né? Até onde sua vida se levou? A vida do Jairo, as escolhas dele, levaram ele até ali. Exatamente. Entendeu? Foram as escolhas deles que levaram ele até ali. Exatamente. Entendeu? Isso é uma coisa que tá na gente, né? Todo mundo pode cometer, né? Não vou nem falar do erro dele, não vou falar do filme. Mas assim, todo mundo pode fazer a escolha errada. Exatamente. E tá com a pessoa errada. E aí começa assim, e eu tinha visto uma mãe judiando de um filho... também com deficiência mental. E eu falo, cara, isso tá no dia a dia. É capaz de você almoçar com uma pessoa que faz isso com uma avó que tem 90 anos e já não tá batendo tão bem. A minha avó morreu a gente tem suspeita de Alzheimer, com 90 e poucos anos mesmo, por parte de pai de sangue. E aí, cara, quem que tá com aquela pessoa ali no dia a dia, né? Então, assim, como eu fiz esse trabalho pro Cândido também, pro Cândido Ferreira de trabalho institucional, eu fui gravar nos CAPs. Aí também, foi depois do filme. Aí eu me entrei muito mais na realidade do que é também o serviço de saúde mental, sabe? Então, que é mais a realidade que ele trabalha. Então eu fiquei impressionado também, cara, assim, com a dedicação dos profissionais. Não, você é louco. Enfermeiro, psicólogo. É amor também. É outra coisa que é amor. E se você chegou até o podcast até agora, que ficou com a gente todo esse tempo, vou fazer uma proposta para vocês. Se me seguir lá no Instagram... Tá aqui embaixo, @humorno.g, e escrever no direct um talk show, vai ganhar o link pra assistir o filme. Aí, ó. Pronto. Quem quiser assistir o filme... Escreve no direct lá, um talk show, vai ganhar o link pra assistir o filme. Muito bom. Obrigado por abrir isso. Assistam e comentem. E quando a gente colocar, comenta o filme. Cara, valoriza esse trampo, que vocês fizeram. Não tá pro YouTube, não tá aberto no YouTube, não. Tá aberto. É só pra quem mandar aqui um talk show no... E é pra ele, viu, gente? Pra mandar, porque eu não tenho link, não. Siga minha página. Me pede. Siga eles, a sua também lá. Sim. E manda lá que você vai ganhar o link do filme. Cara, muito legal. Assistam. Eu não tô fazendo média, como eu falei. Eu já vou assistindo, eu vou colocando nível. Vagnão entrou,
Falei, cara... Outra valorização que deu também as TVs locais. Ah, eu vi isso. As reportagens, né? Eu vi. A Rede Globo lá da IPTV de Campinas. Bicho, tem um monte de matéria. Tem um monte de matéria, né? Um monte de matéria. No jornal, saiu no jornal, saiu na Record, saiu na IPTV. Da IPTV é muito legal, assim, porque é difícil você chegar Não, pra caramba. na redação, entendeu? Sim. Aí eu fiz uma estratégia. Eu com o elenco, falei, gente, tem a Ellen Sacconi, que é uma repórter só da parte de cinema de Campinas. Uhum. E eu não conseguia falar com ela, de jeito nenhum, e mandava mensagem. Lógico, a mulher é ocupada pra caramba. É. Falei, pessoal, todo o elenco, tinha mais de 100 pessoas. Falei, todo mundo posta o cartaz do filme e marca a Ellen Sacconi. Vamos ver o que Não acontece. acontece. Aí eu comei batata. Daqui a pouco ela me ligou. Falou, eu recebi aqui um alerta um alerta de engajamento. Eu queria saber. Falei, então vamos conversar. Aí foi lá, gravou, fez uma reportagem. Eu vi, ficou bom pra caramba. Muito legal. Ela levou a sério. Cara, Então, assim, muito bom. a expectativa que a gente gerou pro filme e o pessoal foi, cara. Eu fiquei impressionado no cinema, cara. Aquele monte de gente, cara, todo mundo tá vindo aqui pra ver meu filme. Cara. E o gelo na espinha, na hora. O que vai acontecer? E aquela fila, o pessoal pegando ingresso. Eu falei, meu Deus do céu. O cara do cinema, o Marcelo, que é o dono do Cineplex lá, um agradecimento também pra ele lá, que fez um... Porque é o seguinte, o cara tem que fazer a exibição dos filmes de distribuidora. Sim. Ele abriu um dia pro nosso. Não tinha nenhum outro filme passando, só o nosso. Ah, é o dia inteiro. Então, foi duas sessões, assim, ele não Tá, colocou nenhum tudo bem. mata, porque à noite, né, pegou horário nobre, 7 e 9 da noite, né? Cara, você vê como se você chegar no lugar certo, o pessoal apoia a arte, apoia o trabalho bem feito. Né? Aí o cara fez lá, eu falei, puta, cara, nossa, o cara me deu abriu o caminho das pedras pra colocar o filme lá. Aí a gente tinha que ir lá testar o filme, funcionou, tal. O primeiro dia não funcionou, precisei voltar pro editor, mudar, aí funcionou. É porque tem a resolução, né? Não, é o DCP que a gente chama, você tem que gerar um HD que só pode ter o filme. E aí você tem que espetar lá no projetor, que é uma máquina gigante. E é um formato, ele lê... É o formato dele, não é formato comum. Não é move, não é nada disso. Não, é um formato só pro projetor. Você tem que saber que projetor que é. É complicadinho, cara. Não, aí, nada fácil, nada aí depois, quando teve o filme, ele falou, ele não pôde ir no dia o dono do cinema não pôde ir. Falou, mas eu fiquei acompanhando as câmeras aqui, foi muito legal. E falou assim, aí foi um dos dias que eu vendi mais pipoca. Cara, que bom. Então, quer dizer... Parabéns, cara. É legal mesmo. Pô, Gê, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Poxa, Obrigado. Cara, o papo muito bom. Parabéns de novo. Obrigado. Gente. Isso que você fez, cara, foi escalar a montanha na mão. Nossa, Na mão, foi cara. meio- Muito difícil. Não tô fazendo média, o filme ficou muito bom. A atuação da galera arrebentou. Quem assistiu sabe que vai saber que eu não tô fazendo então, média. é só marcar lá, mandar pra mim Que vai assistir. assistir. Quero ver, hein? E o psicológico também, toda essa criação de personagem dá pra ver. Você nota que tem lá um fundo nos personagens. Quero ver os spin-off dos personagens Vamos ver lá. o spin-off. Quero ver, Graphic porque novel. é curioso, você fica curioso pra querer conhecer isso. Isso é legal. Isso Puxa, é uma que parte da hora. importante. Cara, obrigado por você Obrigado, ter se deslocado aqui, imagina. vocês dois virem aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu fico lisonjeado com Não, essa imagina, moral que cara. vocês me deram. Imagina. Por ter aberto. Isso aqui eu vou guardar. Ô, Quando cara. tiver em Hollywood, Vai vou lá. ter aqui essa aqui. Vou deixar comigo aqui. Muito obrigado mesmo. Deixa a rede social de vocês, Opa. que vocês quiserem deixar. Se você quiser deixar também, Léo. A nossa minha é humor no ponto G, porque é do humor no ponto G com GE no final, né? GE. Vai estar tudo na tela aí na pra vocês. descrição aí, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E no YouTube você vai ver vídeos de humor lá, você já deve ter visto alguns bem, né? Não, já vi. No Facebook também. E no TikTok e no canal. Tá tudo lá. Segue a gente e acompanha, porque a gente vai lançando as novidades por lá. Sim. Né? Você quer deixar? Leonardo Targino, no Instagram. Isso. É isso, eu vou deixar aqui. Aí, galera, de novo pedir pra vocês obrigado, viu, obrigado por ter por estar tudo acompanhado, obrigado por estar assistindo. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. O G já deixou aqui a dica, vai lá, vai no Instagram dele, segue ele, assiste o filme. Não assiste o filme por ser um filme nacional, não tô indicando pra vocês porque é um filme nacional, de um amigo, tô indicando porque é um filme bom, pra vocês assistirem, verem que a gente tem muito potencial. Cara, na Coreia, será que há 20 anos atrás eu tinha um G lá que Pô. começou assim? Pois é. E hoje os caras estão fazendo os melhores filmes, as melhores séries que tem. Então a gente precisa do apoio, e o apoio começa pela população, cara. Uma Não dá pra gente última ficar esperando, coisa né? que você, não sei se você chegou a fazer. Você é desses caras que assiste filme até o final dos créditos. Assisti até o final dos créditos. Você já tá Eu vi, mas não vou falar. Vou falar. Não vai Então, falar. por isso que eu falei, ele matou. Ali eu falei, Ah. o G preparou alguma coisa. Então Então assiste até o final, porque até tem os um... créditos. Você vai entender. Não vou falar. Não vou vai, você tem que estragar. assistir, tem que Mas foi lá que eu matei. Falei, o G vai Ah, falar. Quando você falou pra mim que ia falar uma coisa nova, eu falei, eu sei o que é, G. Então no final do filme eu já sei o que é.
Então assista até o final, galera. Não esqueça de curtir, compartilhar. Segue lá o G, segue o Léo. Obrigado de novo por todo mundo estar curtindo, compartilhando o programa. Esse programa é nosso. Todos têm uma história, nós queremos contar a sua. Até mais, galera. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.